Bom, se você trabalha no campo, certamente já contou com a ajuda dos equipamentos Steel. E para Steel, estar junto de quem faz a agricultura e ir em frente é motivo de muito orgulho. Há muitos anos no Brasil, a Steel é reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia do produtor rural. Como o agro corre nas veias do Brasil e está presente em todo o território nacional, a marca Steel conta com mais de 4.000 pontos de venda de norte a sul, cara. E neles você pode conferir todas as soluções para quem trabalha no campo e também assistências técnicas para ajudar no que for preciso e atender às suas dúvidas e necessidades. Siga a Steel nas redes sociais, ela está presente no Instagram como Steel Oficial e no Facebook como Steel Brasil Oficial. Steel, se escreve com S-T-I-H-L. Ou entre no site www.steel.com.br e saiba como as soluções Steel podem ajudar você no dia a dia. Steel, junto de quem faz o agro. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Daniel Andrade, que é o CEO da AgriSales, uma startup que quer revolucionar as vendas no agro utilizando ferramentas digitais. Vamos ver o que esse cara tem para falar para nós aqui. O Daniel é formado em administração de empresas pela PUC de Minas, possui especialização em gestão estratégica de marketing pela mesma instituição e MBA executivo pelo IBMEC e Executive Master em Gestão Empresarial pela Das Bocconi. Falei certo aí, ô Daniel? Isso aí, Universidade da Itália. Parece até de professor, né? Verdade. Daniel, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu que agradeço, Paulo. É uma honra estar aqui com vocês. Estar no ambiente do agro, é um ambiente que eu me apaixonei. Mais do que interessante, vai ser divertido a nossa conversa aqui. É isso aí, cara. E pra você que tá aí do outro lado, escutando esse bate-papo aqui, não sai daí, porque esse bate-papo tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, tô aqui de volta com o Daniel e pra gente começar essa resenha aqui, Daniel, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara? Claro, eu sou natural de Belo Horizonte, nasci de uma família essencialmente brasileira, né? Não tenho aquelas histórias de imigrantes. Meu avô era um nômade dentro do Brasil, como especialista de alto forno, viajando por várias cidades. Cada tio meu nasceu numa cidade. Minha mãe nasceu no interior de Minas, uma cidadezinha chamada Piumhi, onde meu avô tem um pedacinho de terra que antigamente achava que era um mundão de terra. Hoje eu sei que é só uma pequena chácara, digamos assim, mas algo que a gente cuida e tem muito carinho por ele. Legal, então, legal. Cara. Além disso, então, falando um pouco da minha carreira profissional, eu comecei trabalhando na Fiat, antiga Fiat, né, porque hoje já é Stellantis, antiga Fiat. Eu fui guia de visitas na Fiat, então recebia visitantes, às vezes visitas inusitadas, como crianças com deficiência mental, que era muito divertido, assim, era muito prazeroso. Logo depois fui fazer um estágio, já emendei com a minha contratação na empresa, em 2001, e a partir daí, trabalhando na área de engenharia, mas não sou engenheiro, você mesmo aí colocou. Comecei trabalhando na engenharia, mas me enveredei para a área de marketing 6 anos depois, onde construí uma carreira executiva. E em 2017, na crise, saí da empresa, já FCA, não Fiat mais. Eu era gerente responsável pela marca Mopar para a América Latina. E parece muito complicado, muito difícil, né?
E a partir desse momento eu escutei uma vez um áudio, na época a gente não tinha podcast como esse aqui, né, Paulo? E escutei um áudio do Max Geringer falando que, em média, as pessoas trocavam de trabalho, não de empresa, mas de trabalho, do que fazer 5 vezes na vida. Eu olhei assim e falei, peraí, eu ainda não... Eu estou na minha primeira, vou precisar recuperar esse tempo perdido aí. Resolvi empreender. Legal. Então, daí... resolvi empreender, comecei com uma empresa de performance, indicadores de performance em marketing digital, e depois uma empresa de tecnologia, gerando oportunidade, gerando o que a gente chama de leads, né? Participei de algumas rodadas de negócio e me apaixonei pelo mundo das startups. É um mundo muito flexível, onde as oportunidades de se aprender e de criar e de construir são enormes, são fascinantes, e também de criar valor, de agregar valor, não só através de venda, mas também da colaboração, que eu acho que é o mais importante, entre startups e também entre empresa e cliente. Sem dúvida. Sem dúvida. Cara, eu tive o prazer de viver nesse meio das startups aqui em Mato Grosso, né? Bem no início, assim, lá no final de 2015, 2016, né? Que o negócio começou a fervilhar aqui em Mato Grosso. E é um mundo que apaixona a gente, né, cara? Porque todo mundo ali querendo fazer, e uma coisa que é interessante, que quando você junta uma turma boa assim, as coisas saem, né, cara? É meio interessante isso aí, né? Assim, não é difícil de juntar, né, Paulo? Porque a ideia, a cabeça das pessoas que normalmente estão ali, que acabam prosperando dentro do ambiente de novas empresas, até de startups que não são mais startups, é a própria colaboração. Sim. Isso é fascinante, porque dentro da minha experiência executiva, eu tive uma casca, tive uma experiência, sim, mas eu comecei quase que do zero quando eu entrei para o mundo do empreendedorismo. Busquei essa experiência, claro, trabalho essa experiência no dia a dia, mas o que foi importante e o que agregou na minha vida essa questão de startup foi fantástico. Legal. E logo depois que eu fiquei, tem 3 anos trabalhando com startup, eu fui convidado a trabalhar na New Holland, na CNH, trabalhando com a marca New Holland, e lá desenvolvi e lá conheci verdadeiramente o agro. Achei que conhecia, como disse, meu avô nos deixou um pedaço de terra, na verdade é próximo de Piumhi, a cidade se chama Doresópolis. Duvido não, pouquíssimas pessoas vão saber da cidade de Doresópolis, mas a terra tá lá, são 90 alqueires, na beira do São Francisco, isso aí eu posso me orgulhar, e construído com muito suor. Mas descobri o mundo que é o agronegócio, assim, o quanto apaixonante, o quão simples e focadas são as pessoas que trabalham com agro. Isso me deixou muito, muito feliz, e por isso nós estamos aqui hoje, né, para falar um pouco da junção de agro, tecnologia, marketing digital, experiência empresarial. Então é um pouco disso que a gente vai falar. Exato, cara. E isso que você comentou, né, bem interessante, me chamou bastante atenção, essa mudança, né, cara, na sua carreira. Quer dizer, você tava ali numa carreira executiva, né, cara, e quando você tá nesse meio, parece que você é meio que, preciso fazer isso e aquilo pra crescer e ser um executivo de renome, né? E aí teve, essa ruptura, né, cara? Quer dizer, você foi lá, conheceu o mundo das startups, e eu queria entender, na verdade, um pouco desse processo de decisão seu, cara. O que motivou mais, assim, essa decisão? Inicialmente, e aí eu acho que é importante aqui até o espaço para a gente falar, porque algumas pessoas às vezes acreditam que tomamos uma decisão e ela foi a mais acertada, foi fácil, foi simples, estou bem, Cara, não é fácil, né? Num determinado momento você se sente quase que literalmente um cachorro que caiu do caminhão de mudança. E aí, naquele momento você precisa tomar uma decisão. Naquele momento você precisa... Eu falei, olha, eu vou empreender, vou trabalhar com a criação, como eu disse, a criação de valor. Ainda não conhecia bem, me associei a algumas pessoas, desenvolvemos o trabalho, e nesse caminho participei de fóruns de aceleração. Aí, cara, aí foi mais fantástico, porque a forma com que as pessoas ali querem colaborar umas com as outras, ajudar uns aos outros, é fantástico.
Então isso, acabei realmente me apaixonando por isso. Como eu disse, a experiência empresarial ela é muito válida, ela é riquíssima, mas uma grande empresa é um transatlântico para fazer uma movimentação, né, para fazer uma manobra. Não é simples. Inovar dentro de uma grande empresa que não tem ali os processos bem estruturados de inovação é praticamente impossível, porque o resultado no fim do mês tem que sair. E essa proposta de criar valor, de construir, de agregar, que me fascinou e me apaixonou. E nessa decisão de andar por esse caminho, encontrei algumas pessoas no caminho, né? Meu sócio, Renato, que fica no Mato Grosso, a gente está trabalhando aí nessa nova empreitada, nesse novo projeto, que a gente tem certeza que vai ser muito, no mínimo, divertido, mas vai trazer muito resultado também para ambas as partes. Renato, que inclusive, Renato Borges, que esteve com a gente aqui no podcast já também esse ano, né, cara? Então, inclusive, esse match aqui da gente tá falando hoje e tudo mais, se deve muito a ele, né, cara? Que vai disso que a gente falou, né, Paulo? De colaboração, né, de ajuda uns aos outros, um trabalho que é fantástico, né? E as pessoas que estão nos escutando aí, entrem nessa vibe, né? Nos ajudem, contem do Agro Resenha para todos, né? Divulguem, ajudem a divulgar, curtam e ajudem a gente a fazer esse trabalho aí que é muito, muito legal. Exatamente, cara. E aí, tá curtindo a resenha aí, cara? Espero que sim. Tô passando aqui só pra te dar um recadinho. Como você já sabe, o meu amigo de rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, tá apresentando o S10Cast e na semana passada foi lançado mais um episódio e dessa vez o negócio foi pop. Sim, o convidado foi nada mais nada menos que o ex-BBB Caio Afiuni, que trouxe o jeitão da roça pro podcast. No episódio ele teve a chance de contar sua história e mostrar que a paixão pelo campo vem desde quando ele era um garoto lá em Goiás. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcasts favorita e não se esqueça de assinar o feed para ser avisado dos novos episódios do S10Cast. S10Cast, o podcast feito para quem faz. Queria aí agora entrar um pouquinho nessa parte, você comentou do marketing digital e tudo mais, né? E eu tava aqui, falei, cara, como é que eu vou desenvolver essa pergunta, né? E eu pensei na indústria automobilística, que é da onde você veio criado, né, cara? Você se criou na indústria automobilística, né? Pra mim, quando eu vejo as campanhas de marketing da indústria, eu sempre vejo aquele cordão umbilical que é, de fato, né? O marketing e vendas, eles andam juntos, né? Todo mundo fala isso, né? Tem um livro do Jordan Belfort lá que ele fala, né? Marketing é vendas, né, cara? Só que tem esse componente do digital, né? Às vezes, ele pode encontrar uma certa resistência, especialmente quando a gente fala em grandes empresas, que é muito do que você comentou aí agora, né? Fazer uma mudança, uma ruptura assim tão grande numa empresa enorme, isso, tem suas resistências, né, cara? E aí eu queria puxar a sardinha pro agro. Quando a gente fala de empresas do agro, que, a maioria são empresas mais tradicionais, né? Como que você enxerga essa questão do uso de ferramentas digitais como auxílio nas vendas, né, através do marketing digital e tudo mais, para empresas do agro, cara? Ô Paulo, comentando um pouco do que você falou do automobilístico, não é tão simples como às vezes as pessoas podem achar que é exatamente como você falou, é trabalhoso e também tem barreiras de mudança, né? Lembro inicialmente geração de oportunidade de vendas, assim, no momento onde de crise de venda de automóvel, às vezes uma oportunidade ficava sem resposta. Não digo por dias, não, ela ficava literalmente sem resposta. Mas porque o vendedor ali não queria atender? Não, porque o processo não estava bem desenhado, entende? Então, às vezes o vendedor, ele não conseguiu, a oportunidade não chegou até o real vendedor. E a gente viu dentro do agro essa oportunidade também, porque hoje o tamanho do negócio, do agrobusiness no Brasil é assim, para mim, que não conhecia, né, e muitas pessoas na cidade, vamos dizer assim, não conhecem, ela é absurdamente grande. As oportunidades são muito grandes. E
e a economia gira muito, então está se vendendo muito, está se vendendo, e historicamente vem acontecendo isso. E só que uma ruptura, assim como várias coisas com a pandemia, uma ruptura aconteceu, porque a forma tradicional, qual que é? Um vendedor visita seu cliente, apresenta o produto, e o cliente vende ou não, e dali acontece a negociação. Esse processo ele foi acelerado pela pandemia, né? Um processo de digitalização e de diferenciação da forma de venda. Hoje, você imagina, vários e vários agricultores, ou até representantes, lojas que representam algumas marcas, não estão recebendo os vendedores. Estão sendo bloqueados, estão batendo com a porta na porteira ou na porta da loja, porque está sendo evitado um pouco. Aí, ok, nós vamos voltar ao novo normal e vai tudo voltar ao normal. Não vai. Sim. Vai ser importante se diferenciar, entende? Então, se diferenciar da infinidade de marcas que estão aí. Tem algumas marcas muito consolidadas, e essas marcas consolidadas, se elas permanecerem da forma que elas estão, elas vão perder terreno para as marcas que estão entrando de forma diferenciada. Já chegando ao seu cliente, é muito diferente você chegar na porta da casa, na porteira da fazenda do seu cliente, na porta da casa, na porta da loja, e bater na porta e se apresentar, e outra é você ser convidado a entrar, a ir até lá. Então, essa assim, de forma lúdica, é um pouco da proposta da AgriSales, é de fazer com que o próprio cliente convide o vendedor a ir até a casa, a fazenda, aonde quer que o cliente esteja. Cara, e isso é muito interessante, né, cara? Porque a gente, ao longo dos tempos, esse processo, né, de captação, venda de cliente no agro, eu não atuei com vendas diretamente, mas a gente sabe que no agro a venda é bastante complexa, né? Fora o relacionamento, você tem que ter um bom produto, você tem que ter um conhecimento técnico, né, cara? Não é uma venda tão simples, afinal, nós estamos falando de grandes cifras, né? Como você bem falou, o negócio é muito grande, né, cara? Então, qualquer diferença de preço ou de atendimento faz toda a diferença, né? Porque nem sempre o produto em si é a diferença, às vezes é o jeito que você aplica aquele produto, né? E isso faz toda a diferença no resultado final do cara, né, cara? Isso aí. E você imagina o seguinte, você falou de resultado. Hoje, o quanto é difícil achar bons vendedores. E esses bons vendedores já são, às vezes, muito experientes e já tem uma rede de relacionamento muito grande. Você contrata o vendedor, você está quase que contratando os próprios clientes daquele vendedor. Você está comprando a caderneta do vendedor, certo? E na hora de prospectar, esse vendedor, ele não gosta e não tem tempo de prospectar, né, de buscar novos clientes. Sim. Ele quer executar a venda. Ele quer receber a oportunidade limpa na mão dele para ele poder já ter uma pré-venda para ir conversar com o cliente para fazer esse trabalho. Você imagina, vendedor caro, tendo que viajar, a realidade, viajar quilômetros, estradas ruins, custo de alimentação, custo de transporte, diárias, hotéis, entre outras coisas, riscos, né? Vamos lá, riscos, né? De pandemia, etc. E aí o cara fala assim, pô, eu preciso otimizar esse processo. O meu resultado também faz de um custo de aquisição de um cliente. Sim. Então, eu preciso reduzir isso de alguma forma. Como é que eu posso reduzir? Trabalhando ali de forma inicial aqueles clientes, então busco esses clientes de alguma forma e já trabalho e já entendo que esse cliente é um cliente realmente potencial de venda. E aí, a visita, o contato, ele passa a ser bem mais assertivo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, cara, você falou uma coisa aí que eu via direto, cara, conversando com o produtor, assim, os caras falam assim, porra, bicho, todo dia passa vendedor aqui na porta de casa, se eu não marcar um horário com esses caras comem todo o meu tempo, eu não tem como, tive que trancar a fazenda. E, de fato, cara, muita gente, mesmo antes da pandemia, já colocava lá, ó, vendedor só com visita agendada, aquelas coisas e tal, né? E a pandemia veio só pra fechar o caixão, né, cara? Os caras já aproveitaram esse gancho aí pra não receber mais gente fora de horário, né? Quer dizer, você tem que marcar com o cara, tem que ter já um relacionamento prévio, né? Esse negócio de bater porteira ainda existe, obviamente, e de fato para algumas empresas é importante, só que cada vez mais isso vai rolar menos, né, cara? Uhum. Por outro lado, a gente sabe, né, Daniel, porra, o
agronegócio todo ano bate recorde, né, cara? Recorde de PIB, recorde disso, aquilo outro, e tá crescendo. Ou seja, se o agro cresce, os serviços, os produtos, eles vão continuar crescendo. A venda desses produtos e serviços vão continuar crescendo, né? Mas, cara, como, na sua visão, de que maneira que esse processo ele pode ser feito utilizando o digital, né? Você comentou que é possível fazer e tal, mas como que esse processo é feito no digital? Ô Paulo, você imagina o seguinte, tudo isso que você falou é uma realidade, você está mais do que por dentro disso aí. De um dia para a noite as pessoas já não estavam recebendo mais, então o agricultor já não estava atendendo mais o telefone porque ele já vem aquele vendedor. Então você imagina, marcas que já estavam vendendo porque o agricultor não parou, ele precisou dos insumos, ele continuou precisando de tudo que ele precisava para fazer com que acontecesse ali o trabalho dele, a produção ele precisou. Então meio que congelou ali, né? Então eu já comprava de X, eu vou continuar comprando de X. Mas a partir daí, e as empresas que estão sempre buscando esse crescimento? A gente conversa com algumas empresas que estão buscando 2, 3 vezes o faturamento anual que eles tiveram no ano passado, né? Daqui 3 anos, 4 anos. Como fazer isso? Do jeito tradicional, não vai acontecer. Né, fazendo da mesma forma, não vamos ter resultados diferentes. Então a gente propõe exatamente esse caminho diferente. Como é que é esse caminho? Hoje, pouquíssimas empresas do agro, e aí que a gente viu essa necessidade do mercado, do negócio, do agronegócio, estão trabalhando o marketing digital, a geração de oportunidades através do ambiente online, e os clientes estão ali. Não tem como falar que não estão, né? A gente teve uma reportagem, me fugiu agora a fonte, onde 7 em cada 10 agricultores acessam a internet para comprar qualquer tipo de insumo, máquina, etc, etc, etc. Então, estão ali, além dos que acessam para vender também, né? Então, eles estão disponíveis e a gente é um trabalho um pouco diferente do que invadir o espaço do agricultor. A gente quer estar presente dentro daqueles ambientes, dentro desse ambiente, fazer as empresas, nossos clientes estarem presentes dentro dos ambientes onde estão os agricultores ou onde estão as lojas que revendem as revendas, para que a gente mostre ali as oportunidades, novas possibilidades, novos produtos, novos serviços que vão agregar valor ao agricultor, tá? E, através dessa soma de valores, trazer resultado para o agricultor e também para a empresa que for nosso cliente. Dou um exemplo de uma empresa que estamos conversando, que é uma empresa de placas fotovoltaicas, que a proposta é reduzir o custo de energia do agricultor. Sim. Então, você imagina, são novas formas, novos trabalhos que vão trazer ganhos, não só, e a gente falou, fotovoltaica vai trazer ganho para o agricultor, para a empresa e para o meio ambiente. Claro. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. O ambiente hoje está repleto ali de pessoas querendo consumir, precisando de insumos, de produtos, de novos produtos, de produtos diferenciados, e a nossa proposta é exatamente apresentar para essas pessoas esses produtos diferenciados, essas novas marcas, essas marcas que estão querendo seu lugar ao sol, querendo crescer ou consolidar ainda mais a sua posição. Sim. E uma coisa assim que você falou, cara, que eu percebo muito isso, né, nas empresas e tudo mais, né, o agro tem essa particularidade de que os vendedores, né, os consultores técnicos, representante técnico de vendas e tudo mais, eles rodam muito, né, cara? Bate muita porteira, às vezes não é atendido, às vezes é atendido, mas nem sempre mesmo que o cara é atendido, a maioria desses atendimentos não acabam necessariamente gerando vendas, né? Cara, isso é um custo danado, né, cara, pra empresa, assim, né? Você imagina o que a gente comentou, o transporte, alimentação, o risco, tempo. Tempo, principal de todos, né? Talvez o principal de tudo é tempo. Então, você vai apresentar, às vezes, para um cliente, seu produto é fantástico, maravilhoso, mas ele não precisa do seu produto, porque ele já tem um fornecedor já muito consolidado. É importante ali as visitas, sim, 5, 6 visitas para gerar uma venda. Nós não estamos tirando, até porque a venda no agro ela é muito consultiva. Sim. E ela vai continuar acontecendo. Mas se ela for melhor preparada,
nessa pré-venda, o ganho da empresa é que ela não vai precisar ir em clientes que o cliente não está querendo falar com ela, e o ganho do cliente é que ele não vai ser incomodado por empresas que ele não quer falar, e sim por empresas que ele quer as apresentações das soluções, né, entender aquela solução, quais os ganhos ele pode ter, né, às vezes um ganho num produto que for uma commodity, que for um produto muito comum, ele pode ganhar em serviço. Tem vários clientes nossos que falam, olha, nosso produto é como dos outros, mas o nosso serviço é diferenciado, o nosso serviço é no dia a dia, e apresentar isso para esse cliente vai exigir muitos contatos, muito custo. Sim. A proposta nossa é exatamente reduzir esse desperdício, né? Não vamos chamar de desperdício porque é um investimento, né? Mas diminuir essa necessidade desse investimento para que ele seja mais assertivo. Eu acho que otimizar, né? Otimizar o investimento, isso, né? Acho que é isso aí, né? Isso. Legal, cara. Bacana. Isso aí, otimizar. Legal. E outra coisa também que você falou que sempre para na minha cabeça, né? A maioria das pessoas não para analisar o porquê de algum anúncio chegar no celular dela, né? Tipo, às vezes ela fez uma busca ali de alguma coisa e depois começa a pipocar anúncio no celular dela, né? Uhum. Essa é uma das ferramentas, né? Que pode ser usada para começar a gerar esses leads que você falou, né? Essas possibilidades de negócio, né? Mas eu queria que se você pudesse falar pra gente esse processo, né? E também que tipo de ferramentas com as quais as empresas do Agro podem trabalhar, né, para melhorar esse desempenho que você falou dos vendedores. Quer dizer, uma coisa é eu ser vendedor. Tipo, na empresa que eu trabalhava lá, o cara ia fazer a rota dele da semana, o cara colocava lá uma rota e tal. Às vezes o cara ia e batia aqui, não dava nenhum negócio, o cara tinha que rodar pro outro. Agora, se ele faz a rota dele bem planejada, né, cara, é outros 500, né? Então eu queria saber como que você pode unir, né, esses dois mundos, quer dizer, o digital e suas ferramentas, para chegar pro cara lá da ponta, fazer uma venda mais assertiva, assim, mais com melhor desempenho. Um dos grandes ganhos das plataformas digitais são dados, né? Então, os dados ali, o que a gente gera de dados dentro das plataformas digitais é algo assim absurdo, é algo de até temos que ter cuidado com isso, né? E a nossa ideia não é usar de forma errada ou invasiva nenhum desses dados. Mas até pessoas que... Algumas pessoas podem escutar isso e falar, não, mas eu não tenho redes sociais, eu não tenho... Mas tem uma pessoa que tem um comportamento como o seu, apesar de você não ter redes sociais, e essa pessoa tem, e é possível a gente rebater esses interesses dessa pessoa nessa pessoa, outra pessoa que talvez não tenha redes sociais. Interesses de consumo. Então, um determinado agricultor, eu posso entender que um produto, ele vai ter interesse em determinado produto em função do interesse de um produtor similar a ele, um cliente, uma pessoa que tem comportamento similar. E aqui nós estamos falando de 1 e 2, certo? Sim. Multiplique isso por milhões. Qualquer mensagem, qualquer busca feita na internet, né? Qualquer comentário, qualquer hashtag. Eu não sei o que é hashtag, mas qualquer comportamento do seu filho pode identificar algo. E assim, a ideia realmente é identificar uma necessidade de consumo que você pode ter interesse, que aquele cliente tem interesse em consumir. Posso estar satisfeitíssimo com o meu fornecedor de nutrição animal ou de defensivos, mas gostaria de saber mais. Defensivos mais eficientes, menos agressivos, que tem um custo-benefício melhor. Mesma coisa para a nutrição, para o plantio. Então, esses dados, esse emaranhado de dados, volto a dizer, sempre respeitando a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, eles trazem informações muito ricas para as empresas que podem ser trabalhadas. Além disso, campanhas de mídia, né, que podem ser muito mais bem direcionadas. Né? Por exemplo, já tive experiência de 30 segundos no Jornal Nacional, 4 entradas, né, de 30 segundos, custa 10 milhões de reais. Pode parecer absurdo, mas não é. Nem sei quanto está custando hoje. Mas, às vezes, com 1.000, 2.000 reais para uma região específica,
uma segmentação bem feita dentro de uma campanha de mídia, seja em Facebook, se o cliente daquela empresa estiver presente no Facebook, é importante dizer isso, né? Não se pode cravar o caminho ideal sem analisar. Se alguém cravar para qualquer empresa qual que é o caminho ideal para ela, sem analisar o cliente, como que é esse cliente, qual que é o comportamento, como que é o produto, está correndo um grande risco de errar e gastar dinheiro desnecessário. Mesmo que seja pouco, é desnecessário, né? Isso. Então, essas ferramentas de dados, né, resumindo a resposta, dados são muito importantes. A segmentação desses clientes através das ferramentas de mídia digital, seja Facebook, Instagram, TikTok, e aí vai, né? A gente sabe que Instagram, o público é um pouco mais velho, Instagram, um público mediano, TikTok um pouco menor, e vão surgindo outras que vêm e vão. O caminho é esse. E também, às vezes, conteúdo. O conteúdo, oferecer para o seu cliente, seja uma revenda ou um agricultor, algo que vai contribuir com o trabalho dele. Um livro, né, um livro eletrônico que pode dar ali os passos de como plantar com mais eficiência, qual a melhor forma de colheita, né, como fazer o cálculo da rentabilidade da sua colheita. Isso são coisas que as empresas podem oferecer para os clientes que abrem portas. E eles vão se interessar em comprar produtos de quem está realmente trazendo, e a gente volta lá no começo da nossa conversa, quem está colaborando. Não é uma questão de vender e ponto final, é prestar o serviço, mas mais do que isso é colaborar. Exato. Colaborando, você consegue crescer todo o trabalho e desenvolver tudo ali. Aquela questão, né? Você entrega algo de valor para aquele cliente, né? Para aquele possível cliente, e ele pode consumir aquilo ali, achar aquilo ali muito bom e vai querer retribuir de alguma forma, né? O que os antigos chamavam de marketing de atração e que hoje é o tal do inbound marketing, né? É interessante, Paulo, porque em conversas com os clientes que a gente tem diariamente, nós temos zero interesse em ser professores, ensinar coisas que eles não estão interessados em saber, sabe? Então, assim, a gente, inclusive, evita expressões como inbound marketing, como growth hacking, né? Porque até para não ficar parecendo um pouco pedante. A ideia não é essa. A ideia é realmente trazer o resultado. Exatamente. Levar para as empresas essa oportunidade e essa otimização de todo esse processo. Sim, sem dúvidas, cara. Talvez nós vamos criar um pouco de jargões para o agro dentro do marketing digital, né? Em vez de, sei lá, vamos inventar aí para o nosso ambiente aí, para um ambiente que é mais descontraído, jargões diferentes do que existem aí. Exatamente, né, cara? E quando você para analisar assim, né? A gente tava falando ali atrás que vendas no agro, de uma maneira geral, são mais consultivas e por si só mais complexas, né? E quando você pega esses atributos que nós estamos falando aqui, do próprio marketing de atração, né? Quer dizer, você fornecer um produto, né? Uma informação de qualidade para atrair, isso tudo tem muito a ver com o agro, né? Quer dizer, as pessoas estão atrás de informação, né, cara? Estão atrás de dados para analisar. Então, eu vejo que tem muita sinergia aí com o nosso setor mesmo. A gente respeita, né, todo o conhecimento de anos de trabalho, porque, né, a gente sabe que esse conhecimento dos agricultores que já estão aí há 60, 70 anos na lavoura, no campo, né, no dia a dia. Agora, esse conhecimento associado a essas novas ferramentas, ele não tem limite. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller.
Puta, cara, bacana demais esse bate-papo. Acho que a gente começa a escutar, começa a ter um monte de ideia, né, cara? É interessante essa troca de informações aqui. Poderíamos ficar aqui o resto do dia falando sobre isso também, né? E, cara, mas eu queria muito agradecer a sua participação aqui no AgroResenha, viu, Daniel? Tenho certeza que quem escutou esse episódio aqui conseguiu captar, né? A ideia, quer dizer, nós estamos vivendo num momento de transição, muito se fala do agro digital e tem muita coisa aí para acontecer, especialmente para potencializar vendas, né, contatos e tudo mais, né, cara? Então, tenho certeza que quem escutou aí conseguiu tirar muitas coisas boas, tanto para si como para o negócio também, né? Então, muito obrigado por participar aqui e parabéns pelo seu trabalho aí, cara. Ô Paulo, eu que agradeço aí a oportunidade, nesse intuito de colaborar, de criar valor que a gente participa e, assim, foi um prazer, uma honra poder estar aqui no AgroResenha e agradeço de coração mesmo, muito grato. Legal, cara. E fala pra gente aí, Daniel, pra quem quiser conhecer mais sobre o Daniel e sobre a AgriSales, cara, como é que o pessoal pode fazer? Legal, né, pessoal que tiver gostado aí das ideias, podem procurar o nosso site, né, que é www.agrisales.com.br. Se escreve em português AgriSales, né? Pode procurar também por mim no Instagram, Daniel Andrade AGR, ou então no LinkedIn, Daniel Andrade também, façam contato, vai ser um prazer conversar, a gente sempre tem uma primeira conversa para entender como e se podemos ajudar os desafios de crescimento de cada uma das empresas, então convido a todos, qualquer dúvida vai ser um prazer poder conversar com cada um que fizer contato. É isso aí, cara. É engraçado que a hora que eu vi lá, o primeiro abrir o site, assim, AgriSales, deve ser aquelas revendas, né, que tem o sobrenome do dono. Mas os caras matuto, né? Os caras matuto. Isso. Nós escolhemos aí a palavra sales, que vem do inglês vendas, né? Exatamente para trazer esse link de tecnologia e de resultados. É isso aí, cara. Bom, agora nós vamos para uma parte super importante aqui do nosso podcast também, viu, Daniel? Que é o nosso quiz, cara. Vamos nessa? Opa! Não tem pergunta de vestibular, não, né? Não tem pegadinha, não. Então tá bom. Vamos lá. Quiz.